Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como se faz para centralizar elementos usando HTML e CSS somente. Bem, é um processo até simples, mas depende de como você quer fazer, tem diversas formas de fazer. Eu vou explicar algumas delas aqui, tá? Começando pela mais simples, se a gente transformar o elemento que precisa ser centralizado em um elemento absoluto, que é o que eu já fiz aqui, tá? Aqui no HTML eu só criei uma div, não tem nada de diferente, uma div com texto dentro que resulta nisso aqui. Vocês podem perceber aqui que eu tive que deixar primeiramente o body como relativo, senão eu não consigo controlar o posicionamento desse elemento, certo? Se eu colocar o elemento como absoluto, ele já vai ser relativo à página, só que eu prefiro que ele seja relativo ao body. Se eu tiver feito isso dentro de outro elemento, eu vou ter que definir que esse outro elemento vai ser relativo, senão ele vai continuar sendo relativo à página. Como assim? Aqui seria como se estivesse escrito dessa forma. Certo? Então, esse é o elemento pai e ele está definido como relativo. Esse é o elemento filho e ele está definido como absoluto. Só que ele é absoluto relativo a este cara. Esse cara poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma section, poderia ser qualquer outra coisa. Só eu tenho que definir que ele é relativo. Aí tudo que for absoluto dentro dele vai ser absoluto somente dentro dele, não fora. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente deixei ele com posicionamento absoluto e dei um tamanho, porque se o elemento não tiver tamanho pode ficar mais difícil de centralizar. O que você faz depois para centralizar o elemento? Só aplicar left com 0, right com 0 e margem alto. O elemento fica centralizado, apesar dele ser um elemento absoluto, certo? Mas e se eu quisesse fazer isso com o elemento não sendo absoluto, com o elemento sendo um elemento comum e normal? Você teria que fazer isso aqui: display block float none e margem alto. Lembrando que você tem que preservar o tamanho, tá? Então edit e o tamanho que você quiser. No caso estava 200, vou repetir 200. Height igualmente. Só que eu não gosto muito dessa forma de centralizar, porque normalmente a gente lida muito com elementos que tem float, né? Float left, float right. E esse elemento não tendo float, ele não tem peso na página. Então pode ser que você coloque ele aqui centralizado, mas os conteúdos que estão em cima vão passar por dentro dele, ou os que eram para estar embaixo dele vão estar aqui no comecinho, para baixo. Então eu não gosto muito dessa forma de centralizar, mas é uma forma de centralizar de toda forma. Agora, a forma que eu acho mais simples de centralizar é utilizando as margens. Como eu faço? Eu faço assim, ó. Se o elemento tem 200 pixels, então a gente vai ter que pegar o tamanho dele, que seria metade, tá? Então no caso seria 100 pixels, tá? Vou deixar o número guardado aqui só pra gente usar de referência. Eu normalmente faço isso aqui: margem left, já que eu quero mexer na margem dele da esquerda. Eu faço calc, que é para ele calcular. Eu dou 50%, que aí ele já vai jogar 50% para a direita, menos 100 pixels, seria a metade do tamanho, e ele vai centralizar da mesma forma. Só que, centralizando dessa forma, você tem peso na página. Então, se tivesse elementos em cima ou embaixo, por exemplo aqui, ó, provavelmente eles vão aparecer em cima e embaixo de fato.
Daquela outra forma, eles provavelmente apareceriam aqui nesse espaço que ficou aqui, se eles estivessem com o float left. Aqui no caso eu não sei se eles vão pegar algum float automático do HTML, mas suponho que eles peguem float left, afinal todos os elementos pegam, talvez eles peguem também. Mas essas são as formas de alinhamento, né, para o centro que eu acho mais seguras. Então, essas são as formas de centralizar elementos, no caso, centralização horizontal. Depois talvez eu faça um vídeo para explicar sobre centralização vertical. Se você tiver curtido o vídeo, deixa um like aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal para receber outras dicas sobre design, etc. Meu nome é Renan e até o próximo vídeo. Valeu!